Boa noite, Ivan. Boa noite aos colegas da TPA e também a você assistindo ao Conexão Angola. É sempre um prazer estar aqui. Ivan, essa missão das Nações Unidas, que começa a primeira fase da retirada após 24 anos, aproximadamente, de atuação desastrosa no leste do Congo Democrático em especial, a MONUSCO, ela já chegou a ter 20 mil soldados e não deixa saudades tanto para aquelas pessoas que deveriam ser protegidas, como também para o povo da República Democrática do Congo de um modo geral. É muito fácil explicar isso a partir dos resultados. Então, a saída da MONUSCO, da RDC, é uma consolidação de um fracasso e de uma interferência mal sucedida. Então, são vários os aspectos que nós, por obrigação aqui do ofício, devemos listar para que o nosso público não pense que é apenas uma opinião, uma preferência pessoal minha. Não, não é. A questão da proteção dos civis, que era assim a pedra, fundamental de todo o trabalho da MONUSCO, foi revelada um fracasso, porque os civis não foram protegidos. Para piorar, os inúmeros casos relatados de exploração de mulheres e crianças, isso ainda joga muito contra a imagem da MONUSCO e, obviamente, que isso mancha também a imagem das Nações Unidas naquela atuação na República Democrática do Congo. Foram vários os casos de abusos e violações dos direitos humanos e isso é vergonhoso. O apoio à paz e à estabilidade também não foi atingido. E estamos falando de um pouco mais de 2 décadas de atuação. Tempo suficiente para que tudo pudesse ter sido controlado e a paz, que era a missão da MONUSCO, pudesse ter sido consolidada. Então, não houve a facilidade do diálogo político, porque a todo instante havia uma ingerência em que a opinião dos quadros da MONUSCO era uma opinião que jogava a comunidade internacional contra o governo da República Democrática do Congo, seja ele qual for, não é? E essa assistência que deveria ser dada ao governo da República Democrática do Congo para a implementação de acordos de paz e também na promoção da unidade nacional, isso não foi posto em prática pela MONUSCO. Então, mais um ponto aqui que condena a presença da MONUSCO e que faz dessa retirada, que começa a ser processada agora, algo necessário até. Então, não houve desarmamento, desmobilização e a reintegração de um ou outro quadro dissidente não pode ser festejado. Por quê? Porque eram no máximo 8 grupos quando a MONUSCO iniciou seus trabalhos no leste da República Democrática do Congo e hoje são mais de 120. Ou seja, no lugar de extinguir grupos dissidentes e violentos, isso foi ampliado de uma maneira que dispensa comentários também. Então os números, eles são extremamente desfavoráveis a qualquer tipo de tentativa de defesa da presença da MONUSCO na República Democrática do Congo. Para além de tudo isso, nós temos a falha na reforma do setor de segurança, porque a MONUSCO, que deveria, em tese, ajudar o governo da República Democrática do Congo a reformar o setor de segurança, incluindo o Exército e as polícias nacionais, vamos chamar assim, ou Polícia Nacional, garantindo que os dissidentes pudessem ser incorporados. Isso também, como falei há pouco, foi feito de maneira tímida e essa timidez provocou resultados extremamente adversos às
intenções de presença de MONUSCO por mais tempo ali no leste da República Democrática do Congo. Isso tudo afetou a população, de um modo geral, com crises humanitárias, ameaça à paz regional, que não à toa Angola tem se esforçado muito para evitar que o caos seja estendido da região leste da República Democrática do Congo, atingindo outras áreas e com isso contaminando de maneira negativa toda a região. Então, a MONUSCO, ela também não conseguiu cumprir esta missão, para além da questão da proteção do patrimônio cultural e natural, que quando o povo não é respeitado, é difícil ter a questão cultural e natural respeitadas também. Então, é importante que tenhamos aqui a consciência de que o pedido de retirada por parte das autoridades constituídas da República Democrática do Congo, essa retirada da MONUSCO de dentro do país, é uma questão até mesmo de tentativa de recomeçar esse processo de pacificação interna, não é? Porque com a chegada em 2010, e os números já apresentados aqui, eles podem ainda ser piorados do ponto de vista da imagem da MONUSCO, aquela promessa da paz das Nações Unidas para proteger civis e, de uma maneira geral, não apenas no leste, mas todo o povo congolês, né? Isso não foi atingido, isso só foi agravado, a situação piorou muito, certo? Frustrando os congoleses de uma maneira muito visível, né? Tanto que houve um apoio muito grande do povo congolês à decisão do governo de retirar a MONUSCO da região leste do país. Por quê? Porque os ataques rebeldes eles não foram sufocados, foram potencializados, inclusive. Ocorreram protestos contra a missão da ONU, né, por parte da população em função disso. E os números eles não ajudam, porque a violência no leste do Congo, da República Democrática do Congo, é uma violência extremamente cruel, porque ela tem traços de terrorismo para produzir o pânico generalizado, não só nas pessoas daquela região, mas até mesmo nos países vizinhos. O que realmente é algo preocupante e também não podemos dispensar aqui, na nossa opinião, Ivan, e você que está assistindo ao Conexão Angola, a importante participação negativa do Ruanda, não é? Como um país que acabou por ser um grande ponto de instabilidade, porque Ruanda vetou todo o trabalho da MONUSCO também, de uma maneira sistemática, inclusive com ampla divulgação na imprensa, de tentativa de balcanizar a República Democrática do Congo. O trabalho da MONUSCO dentro das Nações Unidas foi vazado, tudo que era intenção de atuação da MONUSCO. Havia antes a informação para Ruanda através de vazamentos, facilitando uma atuação de sabotagem do Ruanda. E eu lembro aqui que um ex-colega nosso aqui do programa, Alexandre Chivali, ele chegou a dizer que Ruanda era o Israel do continente africano. E hoje, vendo a atuação de Israel, e isso será tema também aqui mais à frente no programa, nós podemos ver que ele estava corretíssimo ao fazer esta afirmação. Então, Ivan, apenas para concluir o meu comentário, eu gostaria de dizer que o fracasso da MONUSCO na República Democrática do Congo é consequente de um conjunto de erros, um conjunto de equívocos também planificados pela própria
MONUSCO, na medida em que os seus quadros comprovadamente participaram de crimes humanitários contra mulheres e crianças, como já foi citado no início do meu comentário, mas também tráfico de minérios, não é? Especialmente diamantes, mas não apenas, e a incapacidade de denunciar a presença do Ruanda como um ponto de sabotagem ao próprio projeto. Então, essas são algumas das razões, mas são muitas, e existem outras, obviamente, que o tempo não permite que possamos avançar com os detalhes, não é? Mas a ingerência interna, acusando a todo instante o governo de corrupto e etc., quando, na verdade, o tráfico de minérios é um ato criminoso de corrupção, que foi praticado pela MONUSCO e não pelo governo, né? Já que o governo é quem controla e que faz isso de uma maneira oficial. E essa missão sem fim, que pretendia ser continuada ali pelas Nações Unidas no leste do Congo, ela chega ao fim sem deixar saudades, como eu já falei, e até de uma maneira necessária para que a República Democrática do Congo possa construir um novo caminho com os países vizinhos, em especial, evitando assim que esses crimes que foram realizados ao longo de um pouco mais de 2 décadas, eles sejam minimizados e que o país possa conhecer uma nova experiência de recomeço. Então, a República Democrática do Congo, eu posso concluir dessa maneira, estará muito melhor sem as forças de manutenção da paz das Nações Unidas dentro do seu país. São essas as minhas observações, Ivan. Ivan, quando nós temos como comentário um ataque que culminou com a morte de mais de 100 pessoas na Palestina, não é? Porque estavam aguardando entrega da comida, nós não estamos falando aqui sobre algo humano. Isso é desumano, isso não é guerra, isso é extermínio, isto é limpeza étnica, é uma mistura de apartheid com genocídio e holocausto. Isso é tudo de ruim que um país pode praticar contra um povo. E é exatamente isto que sintetiza a atuação de Israel contra o povo da Palestina. Nós não podemos permitir que qualquer segundo que um meio de comunicação de grande penetração, como é o caso da televisão pública de Angola, permite que tenhamos, numa expressão de liberdade, na sua plenitude, não é? Nós não podemos deixar de condenar tamanha desumanidade. Nós não podemos deixar de condenar a conivência daqueles que ainda falam sobre o direito de defesa de Israel, quando, na verdade, isso nunca esteve em causa. O Hamas, que foi criado e patrocinado por Israel, foi parte do despoletar de tudo isso no dia 7 de outubro do ano passado, mas já está provado, por A mais B, que forças policiais de Israel contribuíram para mais da metade daquelas mortes, ou seja, a própria polícia de Israel matou o seu povo para justificar este genocídio em curso na faixa de Gaza e agora se estendendo por outras regiões da Palestina. É realmente uma ameaça de guerra regional, porque os líderes políticos, autoridades de um modo geral, dos países da região, já começam a sentir que ignorar e não agir contra Israel pode representar a própria queda. Porque existem elementos religiosos, em especial, e de solidariedade entre os povos da região que jogam de uma maneira positiva em defesa do povo da Palestina.
Israel sabe disso. E Israel começa a ficar isolado, porque a superficialidade como Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha, em especial esses 4 países, fingiam falar sobre defesa de Israel e estavam ignorando a carnificina, né? Essa é uma expressão extremamente dura, mas é verdadeira, porque estamos falando de carne humana, não é? Ali na faixa de Gaza. Isso já não é mais possível de ser continuado. Não é possível de ser continuado por uma questão muito, muito simples, Ivan, de ser explicada. Porque, Ivan, todas as pessoas que possuem 1% de humanidade dentro de si, todas essas pessoas estão revoltadas com qualquer tipo de apoio a o que tem sido praticado por Israel. Então, a situação humanitária em Gaza só é agravada todos os dias. Crianças morrendo de fome, sede, diarreia. É terrível. Mulheres sendo assassinadas, crianças sendo assassinadas, mais de 30 mil mortos. Isso, números oficiais, sabemos que esse número é muito maior do que 30 mil. Especialmente os corpos soterrados, e por isso aquela pressa de Israel de fazer a coleta dos escombros para eliminar as provas de crime que praticou. Por isso que hospitais são acusados por Israel de estarem protegendo o Hamas. Imagine se a população da Palestina toda fosse Hamas, não é? Isso tudo é vergonhoso que nós estamos vivendo. O exército de Israel diz todos os dias que matou um líder do Hamas, diz todos os dias que descobre túnel, diz todos os dias isso e aquilo. Mas o mundo sabe o que Israel está fazendo contra o povo da Palestina. O cessar-fogo, ele não é só uma necessidade, é uma obrigação moral de todos os países. É preciso exigir esse cessar-fogo. E tem mais. Israel está criando uma situação em que vai ser impossível, mesmo com a criação do Estado da Palestina, que Israel tenha paz, porque não é uma questão mais só da Palestina. Isso está virando uma questão regional contra Israel. Esse ambiente é extremamente desfavorável a qualquer tipo de possibilidade de paz, que é o projeto de Israel não ter paz na região. Israel nasceu para não permitir a paz na região, não permitir a prosperidade dos países da região. E esse plano tem que ser sufocado, caso contrário, Israel pode levar o mundo a uma guerra sem precedentes. Então, Ivan, falar sobre os atos de Israel na Palestina é denunciar algo terrível que está sendo vivido no planeta e que nós não podemos aceitar de maneira alguma. É preciso parar Benjamin Netanyahu de maneira urgente. Não é aqui a admiração e o espanto de um político dos Estados Unidos, ou do Reino Unido, ou da Alemanha, ou da França, que vai mudar a situação. É preciso boicotar Israel. É preciso evitar que Israel receba qualquer tipo de apoio que seja conduzido para este genocídio que está em curso. É preciso parar o que está acontecendo, sob pena de todos nós sermos culpados. É isso, Ivan. Ora, Ivan, nada, absolutamente nada que venha desta guerra na Ucrânia será novidade para o nosso público. Inúmeras vezes, desde o início, há 2 anos, nós estamos alertando sobre os riscos de uma escalada que pode ser nuclear. E isto começou agora a ser o principal tema do debate. Nós falávamos que aquela expressão até o último ucraniano, que foi proferida pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em solo ucraniano, momentos antes do início
do que a Rússia chamou e chama de operação militar especial, aquela expressão ela era muito perigosa por algumas razões. Porque, primeiro, desprezava a vida do ucraniano e, segundo, porque depois do ucraniano poderia ser inserido outro povo para dar sequência a esta guerra, que hoje, comprovadamente, não pode acabar para os países membros da NATO. Por quê? Porque as sanções foram uma tragédia para eles. O efeito bumerangue foi consolidado. A economia da Rússia, na Europa, foi a que mais cresceu. Os problemas que esperavam ser russos, decorrentes das mais de 15 mil sanções, eles são problemas vividos pelos países membros da NATO. Por isso, os efeitos econômicos, eles estimulam a guerra. Toda guerra é econômica. E esse debate sobre a Ucrânia e sobre a derrota da NATO na Ucrânia, ele não pode ser o tema de debate nos países membros da NATO, especialmente os europeus e nos Estados Unidos da América em ano eleitoral, já que o envolvimento do presidente Joe Biden na questão da Ucrânia foi direto. Por isso, o alerta feito por Vladimir Putin esta semana de que o Ocidente está tensionando para algo que uma guerra nuclear seja o único artifício restante para a defesa russa, este aviso, este alerta feito por Vladimir Putin não foi eleitoreiro. A Rússia provou ao longo dos últimos anos que não blefa, ela avisa o que vai fazer. E quando a Rússia diz que irá recorrer ao seu arsenal nuclear se a sua existência estiver sob ameaça, isto é um aviso, não é um blefe. Inclusive com militares tradicionais como McGregor dos Estados Unidos, ele fez esse alerta esta semana sobre o modo como os russos lidam com essas questões, sem blefe, com avisos. Então, não são palavras apenas minhas, né? São palavras que já estão aí também através de militares especializados. Essa questão do confisco de bens russos, não é? Dos ativos congelados, alegadamente para ajudar a Ucrânia na guerra, o nome disso tecnicamente é roubo. Ativos congelados, eles já são um grande equívoco, porque isso é um alerta para todos os países sobre a quebra da confiança e o uso das questões econômico-financeiras como arma de guerra. Se a União Europeia avançar com essa transferência dos ativos russos que foram congelados para apoiar a Ucrânia, isso irá somente agravar ainda mais a situação. Então, essa irresponsabilidade dos governantes dos países membros da NATO de tentar ver a Rússia como um país menor e achar que pode ainda seguir com as suas ondas, né, já que são várias, de provocações, e isso está atingindo o nível de insuportabilidade por parte dos russos. Nunca é demais lembrar
que antes do ataque à Ucrânia, os russos avisaram que qualquer apoio à Ucrânia seria visto como uma ameaça à Rússia. Por isso que dentro do solo ucraniano, tudo que se mova contra a Rússia tem sido atacado. A Rússia domina o espaço aéreo ucraniano e por isso não tem dificuldade nenhuma de agir militarmente no solo ucraniano. Aqui, Ivan, como temos muita responsabilidade, falamos que no lugar de tensionar, o passo mais inteligente dos países membros da NATO seria um acordo de paz nos moldes do vencedor. Quem é o vencedor? A Rússia. Por isso, não dá para brincar de que a Ucrânia irá reverter esse cenário. Não há condição. Quando Emmanuel Macron levanta a possibilidade de enviar tropas dos países membros da NATO para o solo ucraniano, isso já é, notadamente, um gesto não apenas de afronta à Rússia, mas de desespero. Aquilo que eu falei no começo deste comentário. Os países membros da NATO precisam que esta guerra continue, porque os problemas decorrentes do apoio à Ucrânia não podem entrar no debate. E é isto que é perigoso, porque no afã da manutenção do poder, esses líderes frágeis, eles podem levar o mundo a um ponto muito perigoso de uma guerra nuclear, o que seria praticamente decretar o fim do nosso planeta, a extinção dos seres humanos. O mundo, o planeta Terra, não suportaria tamanha agressão. Então, não vamos aqui enganar o nosso público. Sempre fizemos esses alertas e hoje eu posso dizer com muita preocupação, porque moro aqui no norte da Europa e a Suécia acaba de abandonar a nobre neutralidade tradicional do país, que deu tudo à Suécia em termos de respeito, credibilidade internacional, boas relações internacionais, abandonou tudo isso para o mergulho na piscina vazia da NATO. E isto é apenas mais um passo perigoso dado pelos europeus. A Finlândia, que faz fronteira com a Rússia, já tinha cometido o mesmo erro. Então, o mundo realmente está sob ameaça, porque uma guerra entre essas potências nucleares seria uma catástrofe, principalmente para o continente africano, que não tem nada a ver com isso, para a América do Sul, que não tem nada a ver com isso, e para outras regiões que não tem nada a ver com isso. Mas todos serão impactados de maneira negativa se essa tragédia, se esta hecatombe vier a ser consumada. Então, que qualquer fiapo de racionalidade que ainda exista possa ser acionado e possa prevalecer para que o mal maior seja evitado. São essas as minhas observações sobre o tema, Ivan. Ivan, falar de funeral é sempre algo que temos que respeitar aquele que partiu, né? E já que a proposta para essas breves aqui foi falar sobre o funeral de Alexei Navalny, lá na Rússia, temos que dizer algumas coisas, né? Eu destaco aqui o esforço da imprensa ocidental de apresentar através de ângulos fechados a ideia de que uma multidão esteve presente, quando isso não é verdade. Muitas pessoas, muitos curiosos, inclusive, e obviamente que aqueles que têm um bom coração queriam estar ali naquele gesto de solidariedade e última homenagem para o mal logrado. Agora, ninguém pode também ignorar que a grande notícia da semana ela foi bastante sufocada. O chefe da inteligência da defesa da Ucrânia
ele afirmou que Alexei Navalny ele morreu devido a um coágulo sanguíneo, e isso sepultou aquela ideia de que ele teria sido assassinado por ordem de Vladimir Putin ou de qualquer outra autoridade russa. Esta é a grande notícia. Então, que ele leve no seu sepultamento qualquer semente de discórdia dentro da Rússia e de fake news, né, junto com a propaganda ocidental. Agora, falando sobre essa questão do início das votações, né, para as eleições presidenciais na Rússia, que serão realizadas entre 15 e 17 de março, oficialmente, são os dias, né, da eleição até o anúncio dos resultados, nós temos que destacar que é algo comum, porque são zonas remotas do país que tem esse tipo de prerrogativa de votar antecipadamente. Para além disso, militares e outras pessoas que estão em tripulações de navios também são contempladas com este fenômeno aí da antecipação do voto. Então, isso não deve ser noticiado como algo que possa alterar o resultado eleitoral ou que possa beneficiar o atual governo. Todos sabemos que Vladimir Putin será o vencedor. Os números dizem isso nos inquéritos de opinião pública. A questão aqui é saber qual será o percentual desta vitória. Portanto, tudo que girar em torno das eleições russas, nós devemos ter a atenção para a vontade do povo russo de reeleger Vladimir Putin por mais um mandato. Isto sim é a grande notícia que deve ser tema de debate em breve, a partir do dia 17 de março, quando os anúncios oficiais serão feitos. Sobre o tiroteio na Alemanha, Ivan, eu gostaria de falar que foi um episódio policial, não é? Um problema interno de segurança pública da Alemanha. Essa tentativa de tornar mundial qualquer episódio menor, apesar de que a morte de 4 pessoas nós não poderemos considerar como algo menor, inclusive uma criança, o que é uma tragédia, mas comparados aí às grandes guerras que estão acontecendo e os grandes acontecimentos internacionais, nós não podemos trazer isso como algo geopolítico. É um problema interno da Alemanha que pode decorrer de um problema pessoal de alguém, no caso aí um ex-militar está sendo acusado de ter praticado os crimes, e que nós temos apenas que lamentar, mas não é algo que atinja a geopolítica na sua plenitude. Então, Ivan, assim eu considero esse tema. Ivan, o meu destaque positivo da semana vai para a vitória, né, de um membro do Partido Trabalhista do Reino Unido, que é defensor da causa palestina, e que é o George Galloway, de 69 anos, que teve uma votação expressiva, né, no norte da Inglaterra, e, estranhamente, né, para o que chamam de democracia, ele tem mais votos do que Rishi Sunak, que é o primeiro-ministro do país. Então, esta vitória deste membro do Partido Trabalhista representa muito, não apenas para o povo da Palestina, porque é uma representação, uma voz política do Reino Unido que irá trazer os absurdos de Israel para o debate, como também é um indício daquilo que nós já prevíamos aqui no Conexão Angola sobre a incapacidade do Partido Conservador do Reino Unido se manter no poder após os sucessivos fracassos, né? Desde Boris Johnson, passando por Liz Truss e agora com Rishi Sunak. Então, este foi o aspecto positivo. E o negativo vai para o que foi feito pelo Emmanuel Macron, sugerindo o envio de soldados dos países membros da NATO para a Ucrânia, o que aprofunda de maneira muito grande a tensão com a Rússia, o que não é bom para ninguém. E também aqui uma menção nada honrosa
para Letônia, Estônia e Lituânia, que ficam parecendo poodle, né, de madame, que late muito, não morde porque não tem dente para isso, e consegue uma projeção midiática muito, muito grande para essas provocações que não levam o mundo a algo positivo seguro. Como falei antes, e aqui para concluir, é importante que algum percentual de racionalidade ganhe destaque para que uma paz possa ser pensada e negociada, evitando assim um mal maior. E assim eu encerro minha participação no Conexão Angola de hoje, agradecendo aos colegas, agradecendo a você, Ivan, e a todos que assistem ao programa. Você que está em casa, um grande abraço e até a próxima semana.